Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos gravando aqui esses temas, né? Falando sobre esses temas esses dias. Você que tem acompanhado, estamos falando sobre a palavra de modo geral e também exegese e hermenêutica. Vamos falar sobre os níveis disso, né? E o sermão expositivo. Então, parte 1, 2 e 3, como você está vendo. Nós vamos falar agora sobre a parte 1, que é a palavra. Depois nós teremos também a parte 2, que é exegese e hermenêutica, e também a parte 3, sermão expositivo. Obviamente, nós dividimos em 3 partes, porque não é possível falar sobre esses 3 temas, né, num vídeo que nós queremos fazer aqui, um vídeo mais curto, tá? Então acompanhe os próximos vídeos e também, se você puder participar nas reuniões presenciais, né, nas aulas que nós estamos fazendo presencialmente na igreja, envie uma mensagem e nós teremos o prazer de recebê-lo. Então, vamos aqui. Nós temos a palavra, como nós falamos, e vamos falar de Atos capítulo 2, versículo 42. Eu vou falar num ritmo um pouco mais acelerado, justamente por causa do tempo, porque é bastante conteúdo mesmo e não queremos ficar aqui há muito tempo, né, com um vídeo muito longo, tá? Então, o que diz aqui nesse versículo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Nós estudamos o livro de Atos aqui, versículo por versículo, capítulo por capítulo, que é a forma que nós estudamos, né? Alguns chamam de lécio contínua, né? Então nós estudamos mesmo todos os domingos, cada domingo, nós temos ali uma continuação do livro que nós estamos estudando. Por exemplo, agora nós estamos estudando a carta de Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, então estamos ali indo para o capítulo 4, o capítulo 4 da primeira carta, tá? Estou dizendo isso por quê? Porque nós temos aqui esse versículo 42 e as pessoas que estão conosco aqui já têm ali a noção de todo o contexto, tá? Enfim, mas tem aqui a referência, se você não acompanhou os nossos estudos ou estudo do livro de Atos, basta você dar uma olhada ali o que vem antes, o que vem depois, para te contextualizar, porque para nós o contexto é muito importante, tá? Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que eu quero destacar aqui é que a igreja começou com a palavra de Deus, com a exposição, com a pregação, com o ensino da palavra de Deus, chamado aqui de doutrina, tá? Tem gente que confunde, não sabe bem o que é a palavra doutrina. Doutrina é ensino, ponto, tá? Então, o ensino dos apóstolos, os primeiros convertidos, a igreja acabou de nascer aqui, a igreja recém-nascida, com a pregação ali de Pedro no capítulo 2, aquelas quase 3.000 pessoas que se converteram. Então as pessoas iam se convertendo e o que elas faziam, o que a igreja fazia? Perseverava na doutrina dos apóstolos, ensino da palavra de Deus. Em primeiro lugar, como prioridade. Vamos focar bastante nisso, tá? Então, agora, nós vamos falar aqui sobre o bom manejo da palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, né, dizendo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não é uma opção. A pessoa que tem um chamado de Deus para ensinar a palavra, por óbvio, ela tem que conhecer a palavra que ela ensina. Ela tem que conhecer a palavra, para isso ela tem que estudar a palavra, examinar a palavra, para poder ensinar essa palavra para a igreja. Então, se a pessoa tem um chamado de ensino, por óbvio que ela vai estudar, ela vai aprender antes de ensinar. Então, é um desafio para nós. Nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem, tá? Isso é bastante importante. Então, nós temos alguns destaques aqui, que a palavra é inspirada por Deus, não provém de interpretação pessoal e não é palavra humana. Temos algumas referências aqui, mais uma vez, destacando para você que nós recomendamos que você estude o contexto da carta, tá? Nós estamos estudando agora a primeira carta de Timóteo, estamos no capítulo 4 já, né? O capítulo 4, então nós consideramos esse contexto todo e peço que você faça o mesmo. Então aqui, na segunda carta a Timóteo,
Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Está destacado aí porque é muito importante. Toda a Escritura, coloquei aqui um traço no toda, né? Sublinhei ali toda a Escritura. Não são partes, não são versículos escolhidos, versículos de promessa, né? Não são versículos selecionados a gosto do cliente, né? Aqueles mais convenientes. Não. É toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a igreja não deve desprezar alguns trechos ou alguns textos. O homem, o ser humano gosta de separar o que ele mais gosta. Então, se ele vai falar para a igreja, ele se preocupa se a igreja vai gostar daquilo ou não. Então, infelizmente, acontece isso, né? As pessoas estão deixando de ensinar toda a Escritura. Temas que hoje, na cultura de hoje, são sensíveis, enfim, estão ali omitindo, excluindo alguns textos da palavra. Na prática, excluem porque simplesmente não ensinam, nunca ensinam, né? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Temos que ter ensino. Precisamos de pessoas para ensinar a palavra. Precisamos de pessoas interessadas em ensinar a palavra. Precisamos até mesmo de falar para aquelas pessoas que nem sabem que o ensino é importante e por isso elas não se importam, porque nem sabem, nem têm consciência da importância. Precisamos despertar essa consciência. Olha só, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Então, inclusive para a repreensão e para a correção. Como eu disse, não é aquela palavra para autoajuda, para motivação, como muitas pessoas estão usando a palavra, distorcendo e manipulando a palavra para esses fins, né? Então, nós temos aqui, a palavra não provém de interpretação pessoal, né? Da segunda carta aí de Pedro. Primeiro, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, olha só a riqueza dessa palavra, olha a palavra que nós temos nas mãos. Não é qualquer texto, é uma palavra inspirada por Deus. Sim, nossos irmãos escreveram ali, Paulo, Pedro, enfim, foram escritas por homens, mas homens movidos pelo Espírito Santo. A palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Então foi escrita por homens, mas o autor é o Espírito Santo. Se você quer saber a vontade de Deus, o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer para a vida da igreja, estude a palavra. Está tudo lá, por isso nós gostamos de estudar sempre a palavra. Então, nós temos aqui a última referência, né? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Às vezes eu não falo a referência porque está aqui no texto, né? Você tem aqui na tela, então às vezes não vou mencionar. Mas temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, essa palavra é para nós, nós cremos em Deus, e essa palavra está atuando em nós. Então, antes de falar sobre exegese, hermenêutica, antes de falar sobre o sermão expositivo, é óbvio que é muito importante sabermos que tipo de texto nós temos em mãos, né? O que é, de fato, a palavra. Quando nós falamos a palavra, defina a palavra, né? O que é essa palavra? Nós temos aqui, então, pessoas que receberam a palavra, acolheram essa palavra, não como uma palavra humana, mas como a palavra de Deus, que é, de fato, a palavra de Deus, está atuando em nós. Isso é muito importante. Então, nós vamos aqui falar sobre um texto interessante que está em Neemias,
Então, aí vamos falar também aqui do sermão expositivo. Já agora, nós não estamos, como nós falamos, o nosso tópico agora, nossa aula, não é sobre sermão expositivo, isso nós falaremos, já falamos uma vez, vamos falar novamente sobre sermão expositivo, mas agora só para dar uma palhinha, né, como algumas pessoas dizem, aqui sobre o sermão expositivo. Então, a palavra explicada em Neemias, no livro de Neemias. Então, nós temos essas três. Nós falamos sempre sobre o sermão expositivo, em ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, nós lemos o texto com a igreja, não sozinhos, lemos versículo por versículo. Vamos ler o trecho ali, não vamos falar agora de perícope, enfim, mas vamos delimitar um trecho do texto que tem ali uma ideia, né? Uma ideia delimitada. Então, nós vamos ler aquele trecho, seja de 5 versículos, 6, 10, 20, 30, enfim, vamos separar ali com unidade de pensamento, nós chamamos de unidade de pensamento, e a palavrinha mais usada é perícope, mas não gosto de usar termos muito técnicos, não por agora. Em exegese, seremos obrigados a usar ali, na medida do possível. Enfim, nós teremos que usar alguns termos mais técnicos, né? Mas na medida do possível, eu tento usar palavras mais simples. Então, ler o texto, depois que eu li aquele texto, eu vou explicar o texto que eu li com a igreja. Eu estou lendo e a igreja está acompanhando. Nós temos, inclusive, na igreja, aquele telão atrás para as pessoas poderem acompanhar na mesma versão, inclusive, o que nós estamos lendo. E é muito importante que a igreja leia, que a igreja veja o texto e leia o texto enfim, que nós leiamos juntos, tá? É muito importante. E aplicar o texto, ok? Ok, então vamos lá. Nós vamos ler apenas alguns versículos de Neemias 8. Mais uma vez, nós estudamos aqui o livro de Neemias, também aqui na igreja, versículo por versículo, capítulo por capítulo, como nós sempre fazemos, e foi maravilhoso mesmo. Nós podemos ver ali o desenvolvimento e o amadurecimento ali dos homens, no café dos homens que nós fazemos, enfim. Então, depois deixa um comentário aí, quem participou, quiser deixar um comentário aí, deixe por favor. Então, Neemias capítulo 8, versículo 3, Esdras leu o livro. Olha só, então ele pegou o livro da lei, ele leu o livro, olha o que nós estamos falando, ele leu o livro, parece óbvio, né? Não, mas não é. Tem igreja hoje que não lê o livro, tem igreja hoje que não lê a Bíblia. Eles não leem, quando eles se juntam, eles não leem a Bíblia, eles fazem tudo menos ler a Bíblia. Quando leem 1, 2, 3 versículos. Enfim, vamos lá. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Desde o amanhecer até o meio-dia, lendo a palavra de Deus. Na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Olha só, atenção ao livro da lei. Atenção na palavra de Deus. Ela estava sendo lida desde do amanhecer até o meio-dia e as pessoas estavam ouvindo com atenção. Qual a consequência? Qual o efeito disso? O que acontece depois disso, né? E aí no versículo 8, nós lemos aqui, eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Isso é muito importante também, nós que ensinamos a palavra de Deus, por isso que nós vamos falar sobre níveis, né? Uma coisa é eu estar falando aqui numa faculdade de teologia, para alunos da graduação. Outra coisa é estar falando em um mestrado, em um doutorado, escrevendo um artigo, por exemplo, né? Outra coisa é quem está produzindo ali um texto ou um conteúdo para publicar um livro. Enfim, nós temos que saber o ambiente onde nós estamos, a situação, o contexto que nós estamos. Isso é muito importante para quem ensina a palavra, né? Ter ideia ali da complexidade e do público que tem no momento ali da exposição. Então nós temos aqui, eles iam lendo o livro da lei claramente, dando explicações
de maneira que o povo entendesse o que se lia. É importante que as pessoas entendam a palavra de Deus, senão não faz nenhum sentido nós estarmos ensinando, né? Então, Neemias agora, no versículo 9, capítulo 8, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Quando as pessoas estudavam a palavra, estavam estudando, ouvindo as explicações, ouvindo com atenção, elas começaram a prantear e a chorar, porque elas foram tocadas pela palavra. E isso é muito importante, o efeito que a palavra gera. Mas é interessante que nós sabemos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a palavra de Deus, como ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela vai trabalhar no nosso coração e nós vamos sentir ali o efeito da palavra. Mas não é para nos acusar, não deve ser para nos entristecer. Pode ser para nos corrigir e nos repreender. Existe a questão do amor e da graça, como nós sabemos, mas a intenção do Espírito Santo, o objetivo é sempre restaurar. É sempre que a pessoa se arrependa e ela tenha certeza do perdão, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e ela é reerguida, ela é restaurada. Esse é o objetivo da palavra de Deus, não é derrubar ninguém, entristecer ninguém. Nós sabemos que existe o diabo, o acusador, que, aliás, usa a palavra para fazer isso, usou, na verdade, a palavra contra Jesus, nós sabemos disso, então não é dúvida para ninguém que o diabo conhece muito bem a palavra, mais que muita gente, né? Dizem que ele é um teólogo muito aplicado e ele usa a palavra, muitas vezes, para acusar as pessoas e para afastar as pessoas de Deus com a palavra, olha só. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele quer a restauração. Ele quer que a pessoa se reaproxime de Deus, se arrependa sim, tenha consciência do pecado sim, mas não para se afastar de Deus, para pedir perdão e usufruir do amor, da graça e da misericórdia de Deus. É isso que o texto está dizendo, né? Olha só, o povo então estava chorando, chorava muito, pranteava quando eles ouviam, porque eles ouviram a palavra de Deus, as palavras da lei, né? E olha o que Neemias, olha o que está dizendo aqui no versículo 12. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então ali foi explicado para o povo que eles não tinham que ficar tristes e chorando e pranteando, eles tinham que fazer festa. Por quê? Porque eles foram corrigidos pela palavra. Então, a palavra alcançou eles identificaram que eles estavam distante de Deus, eles estavam afastados de Deus, veio a palavra, eles tiveram consciência disso, e a partir disso eles tiveram uma mudança de comportamento, uma mudança de consciência. Então, isso não era motivo para tristeza, isso era motivo para alegria, para festa, para muita festa. Então, foi isso que foi explicado. E o que aconteceu? Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos pegar essa palavra explicada, explicação da palavra. Isso é muito importante. Você talvez saiba que muitos cristãos não têm a noção da importância da explicação da palavra de Deus, da palavra explicada, não gritada, enfim, mas explicada. Vamos falar mais sobre isso. Olha só, Jesus era um mestre, acho que você sabe disso. Mestre, rabi, lembra? Então Jesus é mestre, a gente sabe. E o que o mestre faz? Ele ensina, por óbvio, né? Nós temos alguns versículos interessantes, são muitos versículos. Em todo momento Jesus está ensinando. Aonde tem Jesus, tem ensino. Então Jesus sentava ali com as pessoas na grama, né? na relva, como se diz aqui em Portugal, e as pessoas ficavam em volta ouvindo.
os discípulos, né? Jesus fazia ali um discipulado com seus discípulos, né? Então, eles ficavam sempre ouvindo, horas e horas e horas de estudo, de ensino. Jesus fazia milagres para atrair as pessoas vinham e ele fazia o quê? Ensino. Muitas vezes por parábolas, inclusive, né? Sabemos disso. E Jesus sempre ensinava. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Então, Jesus fazia o quê? Percorria toda a Galileia fazendo o quê? Ensinando. Como os judeus, né, estavam ali nas sinagogas, Jesus sendo judeu, estando ali no meio do povo de Israel, né, ele frequentava as sinagogas para ensinar e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então, o foco para nós aqui é que Jesus ensinava, andava sempre a ensinar. São apenas alguns versículos, mas nós sabemos que todo o ministério de Jesus foi assim, ensinando, né? Então, Lucas capítulo 24, versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, ali nós sabemos, né, a caminho de Emaús, nós sabemos que Jesus, ali com os discípulos, ele começou a dar a explicação para aqueles discípulos que estavam desanimados, tristes, né, após ali a crucificação. Então, Jesus aqui, após a ressurreição, a caminho de Emaús, vocês sabem o contexto, ele começou a explicar o texto. E olha que interessante, começando por Moisés. Então, ele começou lá da Torá, lá do Pentateuco, lá de Gênesis. Ele começou, essa é a mensagem cristocêntrica, né, que nós falamos e tem que ser assim, apontando Jesus mostrando aonde ele está ali desde de Moisés. É como nós temos que estudar o Antigo Testamento, é bom lembrar. Não é o assunto aqui, mas a teologia bíblica ensina isso muito bem. Nós temos que estudar o Antigo Testamento de olho aonde Jesus está ali, né? Por isso que o Antigo Testamento é importante para nós. E começando por Moisés e todos os profetas, ele está dizendo aqui toda a palavra que eles tinham ali disponível naquele momento. É óbvio que eles não tinham o Novo Testamento, né? Mas Jesus está usando ali as escrituras que eles tinham, que aliás é a mesma que nós temos hoje, né? O Antigo Testamento, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Tá vendo aí? Jesus, então, pegando as escrituras e explicando para os discípulos. Explicando ali em toda a escritura, em diferentes livros, desde Moisés, passando ali até os profetas. Por que isso é importante? Porque, infelizmente, há igrejas que não fazem isso por algumas razões que nós podemos falar mais tarde, né? O início da igreja. Inclusive, você pode pensar aí quais seriam as razões, né? Por que as igrejas não explicam a palavra, né? Jesus explicava a palavra. A igreja nasceu explicando a palavra. Por que a igreja em algum momento deixou de explicar a palavra? Depois você pode me dizer o que você pensa. Então, o início da igreja, em Atos 2,14, né? Quando aquela primeira pregação que nós mencionamos aqui, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Ele pedindo aqui atenção à palavra, né? Reverência, atenção quando nós estivermos ouvindo a voz de Deus, porque uma vez que é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, então não é o homem que está falando, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Infelizmente, muita gente não tem reverência pela palavra, né? Inspirada pelo Espírito Santo. Enfim, então Pedro pede atenção e diz: deixe-me explicar-lhes isto. Isto o quê? O que tinha acabado de acontecer ali em Atos 2, que nós sabemos. Mas para nós não ficarmos lá em Atos 2, como disse, nós já estudamos isso tudo, só para lembrar que nessa explicação, como então Pedro explicou o que estava acontecendo? Ele menciona o profeta Joel. Nós vamos lá em Atos, está lá.
conforme disse Joel. Então ele está fazendo uma exposição, ele está fazendo ali uma pregação expositiva, ele está mencionando Joel para explicar o que estava acontecendo. Isso é importante porque o que acontece na igreja tem que ser explicado pela palavra. O que aconteceu em Atos 2, Pedro explicou com a palavra, mencionando Joel. Tudo o que acontece numa igreja, uma igreja que é séria, uma igreja que tem ordem e decência, uma igreja que vive a Bíblia, vive de acordo com a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, ela tem que conseguir explicar o que acontece com a palavra de Deus. Não se deve fazer nada esquisito, estranho na igreja que não tem o ensino, ou seja, que não seja explicável pela palavra. Porque Pedro diz, deixe-me explicar-lhe isto, né? Explicar-lhes isto. Ouça com atenção. Então ele menciona Joel, ele menciona ali Davi também, Salmos, né? Inclusive Salmos 16, Salmos 110, enfim. Ele fala de Jesus, ele dá o testemunho de Jesus nessa pregação que as quase 3.000 pessoas vão se converter, né? Que nós mencionamos aqui. Então ele vai mencionar de forma indireta ali a aliança davídica do segundo livro de Samuel, né? Que está ali no versículo 30, talvez ali, ele menciona, né? A aliança davídica de forma indireta, enfim. O que eu quero destacar aqui, o que é importante para nós, toda a mensagem de Pedro estava baseada na própria palavra. Então, é a palavra explicando a palavra. Ele se dirige ao povo, ele se dirige às pessoas com palavra de Deus. Palavra de Deus, é salmo aqui, outro salmo ali. Joel, né? Começou com Joel, ali, a aliança davídica que está em 2 Samuel, e ele vai mencionando a palavra de Deus. Isso é importante porque você que tem um ministério, tem um chamado, tem um ensino, saiba que assim começou a igreja e que, infelizmente, isso começou a mudar, principalmente hoje. Infelizmente, hoje, cada vez mais as igrejas, as pessoas se juntam ali e ficam juntas e se chamam igreja, mas não acontece ali o que a palavra de Deus diz que a igreja faz, tem que fazer, né? Então, a igreja nobre era aquela que tinha fidelidade à palavra, né? O que era uma igreja nobre? Se você disser, a sua igreja é nobre, você é um cristão nobre? Olha que pergunta interessante. O que é nobre? O que é uma boa igreja para se congregar? Quando alguém perguntar, minha igreja é muito boa, eu gostei daquela igreja, eu não gostei daquela igreja, quais são os seus critérios? Pergunte para alguém, qual é o critério para você gostar ou não gostar de uma igreja? Nós classificamos, aquela igreja é boa, aquela igreja é ruim, né? Aquela é uma boa igreja ou não é? Como nós avaliamos? Quais são os critérios de avaliação para dizer que aquela igreja é boa ou não é? Né? Olha só, nós temos um critério aqui. Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, nós estamos aqui falando das viagens missionárias de Paulo, né? Nós vimos, obviamente, todas as viagens de Paulo ali com bastante detalhamento. Então, aqui está falando dos nossos irmãos bereanos, né? Nossos irmãos ali da Bereia, e enquanto Paulo ensinava ali com seus cooperadores, esses irmãos de Bereia, eles receberam a palavra com toda a avidez e eles ficavam examinando as Escrituras. Enquanto Paulo ensinava e seus cooperadores, eles estudavam, examinavam nas Escrituras para ver se aquelas coisas que eram faladas por eles eram assim mesmo. Então, nós temos que examinar. Alguém está ali pregando, né, entre aspas, não sei, pregando a palavra de Deus, dizendo que aquilo é a palavra de Deus, nós temos que examinar. Será que é palavra mesmo? Tem muita gente que fala, aquela igreja prega a palavra, aquela pessoa prega a palavra. Aí você vai ouvir, não é a palavra. É outra coisa, não é a palavra. Então, isso é importante. Defina a palavra. Né? Os nossos irmãos bereanos faziam isso, faziam essa avaliação. Então,
A palavra renova, transforma e renova o entendimento, né? Aqui coloquei renova 2 vezes. Então a palavra transforma e renova o entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha só, muita gente não pensa em renovação da mente. Nós estamos aqui, essa renovação da mente para quê? Qual o objetivo da renovação da mente? Olha aqui o versículo. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a vida do seu irmão? Qual é a vontade de Deus para a vida da igreja? Como saber qual é a vontade de Deus? Temos aqui uma pista. Deixem que Deus os transforme. Como? Pela renovação. Renovação do quê? Renovação da mente, do entendimento, né? Para que possamos experimentar. Aí sim, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita gente perguntando aí, a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para a minha vida está na transformação da renovação da mente, ou seja, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Infelizmente, estão procurando aí a perfeita vontade de Deus de outras formas, com palavras de homens, com ensinos errados, né? Enfim. Em Marcos capítulo 12, versículo 13, Jesus disse, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Então, nós temos que amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso entendimento. A pergunta é, você ama a Deus de todo o seu entendimento? Ok, você ama a Deus de todo o coração. Podemos dizer sim, de toda a nossa alma. Sim, é comum. Mas e de todo o nosso entendimento? Como nós amamos a Deus de todo o nosso entendimento? Será que o nosso entendimento está de acordo com a vontade de Deus? Será que nós estamos estudando, examinando a palavra e tendo maturidade na palavra, de forma que essa maturidade nos faça com que amemos ao Senhor de todo o nosso entendimento? Isso é bastante importante. Então, estamos aqui caminhando para a conclusão. Como eu disse, falei correndo, falei rápido aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Vou usar esse vídeo aqui para poder, para a introdução de quando nós formos falar de exegese, a hermenêutica e pregação expositiva, ou sermão expositivo. Então, isso aqui vai ficar a introdução, tá? Haverá oposição. Isso é muito, muito, muito importante. Falamos de igreja que vive a perfeita vontade de Deus, igreja que ama ao Senhor, que ama a palavra. Existe igrejas e igrejas, nós sabemos, né? Se eu fizer uma brincadeirinha que eu gosto de fazer do defina igreja. Né? Podemos dizer que hoje é a igreja bíblica e igreja não bíblica. Né? Podemos dividir assim. Então, qual é a igreja que sofre mais oposição? Qual é a igreja que incomoda Satanás, que ele está preocupado, né? Isso é bastante interessante. Olha só a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, né? Versículos 3 e 4. Olha só. Pois virá o tempo, Paulo dizendo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, haverá um tempo, chegará esse tempo, em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Isso é interessante. A sã doutrina vão suportar outros tipos de doutrinas, outras doutrinas. Né? Paulo fala muito sobre outra doutrina, sobre ensinando outra doutrina, estão ensinando outra doutrina, não aceitem outra doutrina. Existe a doutrina, existe a sã doutrina, existe a doutrina que não é sã, a outra doutrina. Então, não suportarão a sã doutrina, vão suportar outras. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, eles se rodearão de pessoas até qualificadas, qualificadas academicamente ou não, enfim, mestres segundo as suas próprias cobiças.
como que sentindo coceira nos ouvidos, né? Algumas versões dizem comichão nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha só, eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, à sã doutrina, e vão se entregar às fábulas, às filosofias, às ideologias, enfim, não suportarão a sã doutrina. Eles vão perseguir quem ensina a sã doutrina. Porque eles vão querer mestres que falem o que eles querem ouvir. E vai haver mestres para isso. Vai haver pessoas que sabem muito bem falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, existem igrejas hoje de pessoas que estão lá, que querem que os mestres falem o que eles querem ouvir, e os mestres estão lá para falar o que as pessoas querem ouvir. Tá? Então, isso se cumpre, né? E essas pessoas não suportarão a sã doutrina. Se você chegar com a sã doutrina, elas vão odiar você e muitas vezes perseguir você. Infelizmente, é o que acontece. Nós estamos aqui, como eu falei, já concluindo, né? Temos aqui os inimigos da palavra nas igrejas hoje. Vou falar rapidinho aqui, não vou falar sobre todos os pontos, só para você anotar. Quem sabe podemos um dia fazer uma aula só sobre isso. Merece uma aula só sobre isso, né? Então, por exemplo, igreja com só música, culto como um show. Tem show lá, tem músicas lá, mas não tem palavra de Deus. Igreja como um clube, né? Então ali as pessoas é um clube, tem um jeito de clube. Misticismo, gosto muito de explicar o que é isso, né? Agora não vai haver tempo, mas há muito misticismo em alguma igreja, né? Experiências, enfim, eles valorizam muito a experiência. E não tem palavra de Deus, não tem explicação da palavra de Deus como a própria palavra manda que uma igreja tenha, né? Como nós já vimos aqui. Sentimentalismo, emocionalismo também tem bastante, e isso vicia as pessoas de certa forma, e elas estão lá para terem sensações. Eu me sinto bem nessa igreja, eu sinto uma coisa gostosa, aí a pessoa chora e aquela mensagem toca no coração. Enfim, tem uma questão importante aí de natureza humana, mas não dá para falar sobre isso agora. A mensagem de motivação e autoajuda no lugar de explicação bíblica, a pregação versículo solto, né? As pessoas pegam um versículo ali isolado, interpretam muito mal e eles têm uma ideia pré-concebida e acham um versículo que dá para dar uma forçada ali, para provar, entre aspas, o que eles falam. Então, é a pregação versículo solto, né? Texto como pretexto. Tradições humanas que anulam a palavra, o legalismo que nós estamos vendo aí, são tradições humanas, né? Jesus falou que muitas pessoas preferem, inclusive os fariseus, eles amavam as tradições, e as tradições estavam acima da palavra de Deus, acima da vontade de Deus e acima de Deus. E tem pessoas que até hoje são assim. Se você colocar para ela palavra e tradição, ela prefere a tradição. Mesmo você provando que a tradição ela é antibíblica, eles preferem a tradição. O número 8 aqui, relativização da palavra, né? Adequação às filosofias e ideologias hoje, né? Tem uma coisa aí interessante, vamos falar isso em exegese, sobre o anacronismo. A pessoa pega uma ideologia de hoje, é uma ideologia que foi criada recentemente, pega aí a teoria crítica, enfim, em 1970, 80, e cria-se um conceito, uma definição. Aquela ideologia traz uma definição, e eles pegam aquele conceito, retroagem a quase 2000 anos atrás, tentando alterar um texto e aplicar naquele texto, há mais de 2000 anos atrás, essa ideologia, né? Então, nós temos aqui a pregação alegórica também, que é uma coisa que temos que evitar, a pregação alegórica, que transforma tudo em símbolos, né? E a criatividade, a imaginação do pregador ali, alegoria sem a palavra de Deus. E nós temos, então, aí alguns textos para reflexão. Vou deixar para você estes textos aqui para reflexão. Dá uma olhadinha aí e responda. Estamos encerrando agora, tá? Então, a palavra é melhor ensinada na pregação expositiva. Vamos falar de pregação expositiva, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E depois, número 2, em outra aula, exegese e hermenêutica. Deus abençoe a todos.